3º, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 15, diz assim a palavra de Deus: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escreva estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por estarmos juntos, cultuando ao Teu nome, estarmos diante da Tua palavra, a nos orientar, enquanto hoje, diretamente após o culto, estaremos exercendo na nossa vida eclesiástica, os nossos deveres como igreja, de elegermos presbítero, diáconos no nosso meio. Por isso te peço, Senhor, temor, tremor diante da Tua palavra. Te peço orientação e convicção naquilo que fazemos, para que em tudo glorifiquemos ao Teu nome como igreja. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, vocês já tentaram fazer alguma obra e sentiram falta de algum instrumento, alguma ferramenta? Existem ferramentas que elas trabalham praticamente sós. Se você a tiver consigo, o trabalho está praticamente feito. É só você botar a mão na massa ali rapidamente e fazê-la. Existem ferramentas que podem ser simples, mas bem utilizadas, trazem tranquilidade, trazem paz e trazem resolução às demandas que nós temos. Tempos atrás, eu, com o meu antigo carro, furou o pneu e furou algumas vezes. E numa dessas vezes eu perdi uma ferramenta importantíssima. Ela era simples. Ela era um ferro que fazia uma bolinha, saía e tinha um gancho pequeno. E ela servia para tirar a capa de proteção ali da roda, onde tem o parafuso ali. A partir da outra vez que precisei trocar, eu vi o quanto aquela ferramenta simples era necessária. Você puxa de um lado, puxa de um outro, bota a faca, puxa, entorta, e aquilo não sai. O desespero começa a bater,
para você tirar aquele pneu daquele lugar. E se usássemos única e exclusivamente aquela ferramentinha simples, ganharemos tempo, estaríamos adequados ao serviço. Não é diferente quando Deus nos utiliza para o louvor da sua glória com as nossas características, dons e talentos. Eu gosto do nome de um livro clássico no aconselhamento bíblico, que tem o título assim: Instrumentos nas mãos do Redentor. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Esse título nos traz esse privilégio de entendermos que é o Senhor quem nos usa, nos dando dons e talentos. Ele nos forjou como nos forja e quer nos utilizar para o louvor da sua glória. E assim também percebemos que o Senhor compõe a sua igreja, percebendo essas características enquanto o Senhor forma as lideranças locais. Vimos na nossa liturgia, em Atos 6, que houve uma grande questão sendo levantada naquele tempo. Por conta de uma má atuação, quanto à distribuição, quanto à misericórdia, houve a necessidade de trazer isso aos apóstolos. E a resposta dos apóstolos foi: não é bom que a gente abandone a palavra, a oração, para que a gente vá atender às mesas. E o que ele diz é: escolham homens sábios, homens com características importantes, as quais nós vamos pincelar aqui, para fazer esse serviço. Quanto a nós, nos dedicaremos à palavra e à oração. É importante para que a igreja ande de forma coerente. É por isso que nesta manhã, enquanto buscamos orientação do Senhor para a eleição que logo em seguida nos colocaremos a fazer, nós buscamos entender as qualificações necessárias ao oficialato na igreja. As qualificações necessárias ao oficialato. Vimos, em primeiro lugar, um destaque de Paulo. Ele nos diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Meus irmãos, muitas vezes nós somos tomados por uma falsa modéstia ou por uma falsa humildade, enquanto nós dizemos e tratamos no nosso coração de que, eu não sou qualificado, eu não sou bom para isso. E veja, de fato, nós, por nós mesmos, não temos qualificações nenhuma. Se depender de nós, do nosso coração, nós de fato somos podres e não faremos nada para o louvor da glória do nosso Senhor. Mas a partir do momento em que Cristo nos transforma, há uma nova criatura em nós, como vemos em 2 Coríntios 5, 17, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, Cristo atua e vive em nós. A partir disso, nós somos sim moldados pelo Senhor, levados ao serviço da sua glória, e Ele nos dá dons e talentos para servi-lo. Nós não precisamos exatamente servi-lo somente no oficialato, mas sim, Deus dá dons e promove irmãos para viver o ministério, o oficialato, a diaconia, o presbiterato, quer seja regente, quer seja docente. E a ideia aqui é de que alguém que deva exercer esse ministério, ele deve sim aspirar, ele deve sim desejar. A orientação que demos lá atrás, enquanto estávamos indicando, é: pergunte ao candidato que você vai indicar se ele quer, se ele almeja. Enquanto estávamos nos reunindo como conselho, essa era uma pergunta crucial, geralmente começando os nossos questionamentos. Você, de fato, deseja isso? Você veio por pressão? Foi seu pai, sua mãe que lhe empurrou, sua esposa, seus amigos?
ou você vem porque você almeja o episcopado, ou também o diaconato. Aqui a gente pode aplicar da mesma forma. O versículo 8 ele começa com a seguinte palavra: semelhantemente quanto a diáconos. Então podemos destacar coisas aqui que são semelhantes, uma mesma base que nos leva. E a palavra aqui diz: se alguém aspira o episcopado, como candidatos, ou ouvimos a indicação e aceitamos. Nós precisamos fazer isso porque queremos servir ao Senhor com aquilo que Ele tem despertado no nosso coração, e assim aspirar a servir a Cristo com os dons e talentos que Ele nos tem dado. É por isso que a igreja é chamada a perceber esses dons e talentos, para indicar, para eleger. E a partir dessa orientação de que é necessário sim que haja um desejo, uma disposição de coração genuíno, pessoal, que assim então ele diz, passando esse primeiro filtro, deseja bênção. Agora nós precisamos ver algumas características necessárias a este candidato. Do versículo 2 até o 7, vamos ver a orientação quanto ao presbiterato. E vemos aqui que diz que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Perceba aqui que há um caráter requerido daquele candidato. Ele diz que esse bispo deve ser irrepreensível. E que ideia é essa de ser irrepreensível? Será que há entre nós pessoas que são por completo irrepreensíveis? Será que aqueles que já chegaram no presbiterato, no pastoreio aqui da igreja, ou na diaconia, são pessoas que em si são irrepreensíveis? A ideia aqui não é de alguém que não erra, porque, meu irmão, concílios erram. Concílios ao longo da história erraram. Pastores erram. Presbíteros erram também. A ideia aqui que nos é passada do texto é de alguém que é comprometido com as Escrituras, que tem o seu coração depositado nas Escrituras, e que por mais que até chegue a errar, em sendo confrontado com as Escrituras, pelas Escrituras, se volte às Escrituras. Seja este submisso às Escrituras. É isso que nós pedimos. É isso que nós juramos enquanto nos colocamos aqui diante da ordenação. Juramos ao Senhor que seremos submissos às Escrituras, que cremos nela. A ideia, então, de um bispo irrepreensível é aquele que busca viver, não errando de fato, mas mesmo que erre em algum ponto, ele é dado a palavra, ele é afeito à palavra, e ele é corrigido por meio da palavra. Além disso, ele fala sobre ser esposo de uma só mulher. Essa característica é interessante. O próprio Paulo, que escreve a Timóteo, ele, pelo menos em certo ponto do seu ministério, alguns vão dizer que ele poderia ter sido casado, viúvo, ou a esposa, alguns até elocubram assim, a esposa, por ter visto a sua conversão e não aceitado, abandonou, enfim. Mas ele escreve como alguém solteiro ali. E talvez isso aqui lhe colocasse para fora. A ideia aqui é muito mais do que simplesmente estar casado. O ministro precisa estar casado. Não, não é isso. É bom que o case. É bom. Porém, a ideia aqui de esposo de uma só mulher
é ser um homem que não é levado pelo seu coração, pelas tentações da carne. Talvez um homem casado, que nunca publicamente traiu sua esposa, mas que percebe-se no caminhar dele olhares diferentes de desejo, olhares perniciosos. Ele não se enquadra como um homem esposo de uma só mulher. O seu coração é facilmente variável, os seus olhos se colocam diante de outras mulheres. Lembra do compromisso que Jó faz com os seus olhos para não pecar contra o Senhor. Fiz aliança com os meus olhos para não pecar contra o Senhor. Como colocaria sobre outra donzela? A ideia aqui é de que sejamos fiéis às nossas esposas, sim. Mas aqueles que ainda não são casados, eles devem ser homens com maturidade, que não saem por aí afora dando em cima de todas as irmãs que estão disponíveis. Não olhar, por exemplo, para o oficialato como uma oportunidade de promoção para que as irmãs da igreja o vejam. Olha, agora ele é presbítero, olha, agora ele é diácono, um partidão. A ideia é de que os nossos olhos para o casamento descansam na providência do Senhor. Esteja eu solteiro agora, devo aguardar no Senhor a mulher a quem Ele me mandará. Esteja eu casado, não tire os olhos da minha esposa. Esse é o caráter solicitado dessa demanda ao presbítero. Fala-se sobre temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Tudo isso aqui nos mostra uma conduta. O presbítero ele precisa ser alguém de longo pavio, com longanimidade. Nós não somos chamados a explodir com a igreja, a pastorear com o chicote diretamente. Nós somos chamados a termos temperança. A ideia é de que a nossa palavra precisa ter tempero, precisa ter sustância. As nossas ações e decisões precisam ter equilíbrio, sobriedade. Nós não podemos ser impulsivos e fazer tudo pelo que dá na nossa telha. E na realidade, esse é um convite a debruçarmos-nos primeiro na Escritura para tomarmos as nossas decisões. Nós devemos sempre regar as nossas decisões pela palavra. E é por isso, então, que a Escritura nos chama a esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, ser modesto, não pensar além de si, ser sóbrio, equilibrado, as palavras saírem com qualidade, como vemos em Efésios 4, 29, já muitas vezes citados aqui. João, quando está tratando sobre o presbiterato, na sua terceira carta, ele fala sobre algumas características. Ele elogia a Gaio, elogia a Demétrios, por como ele se conduz, porém ele reprova a Diótrefes, dizendo que esse gosta de exercer a primazia, ou seja, ele não é modesto. Ele quer viver o presbiterato para si. Ele quer ser servido. Ele impede que a palavra chegue até ele, porque ele diz que quando chegam mensageiros lá, ele os nega a palavra, os expulsa. Ele não é hospitaleiro. Isso tudo caracteriza o presbiterato. A ideia de hospitalidade não é simplesmente receber as pessoas em casa, mas receber bem, ser bom anfitrião. Anfitrião da fé. Saber ter paciência, longanimidade, para tratar com as pessoas que estão iniciando a caminhada. Dizer aqui é a direção.
E para isso é necessário disposição de coração. Para isso é necessário que estejamos atentos aos irmãos, atentos àqueles que nos circundam, atentos àqueles que o Senhor confiou ao nosso pastoreio como presbíteros. Não é à toa nenhuma vida que entra por aquela porta que Deus permite que esteja conosco. O Senhor quer usar a igreja, os pastores dessa igreja, para abençoar, para receber. E por isso, somos chamados a fazer assim. E algo que se destaca no meio dessas qualificações, você vai perceber que muitas das qualificações dos diáconos são semelhantes às do presbítero. Porém, há aqui um destaque a ser dado. O presbítero, ele é imprescindível a ele que ele seja apto para ensinar. O presbítero, então, ele precisa dominar as Escrituras, conhecer as Escrituras e a sã teologia, e ter a habilidade de passá-la adiante. Apto a ensinar traz a ideia de pastoreio do coração. Não simplesmente exposição das boas doutrinas, mas pastoreio dessas pessoas que chegam até eles. Isso aqui é algo necessário ao presbiterato. Lógico, nem todos terão a proeminência no ensino, nem todos ensinarão como as maiores referências na nossa igreja, nem todos serão Augustos, Emílios Garófalos, mas eles têm que ter disposição, e não somente disposição, aptidão para ensinar. Isso é característica necessária. Se não houver isto, não deve-se entender aquela pessoa como apta ao oficialato, no presbiterato. Isso é característica distintiva. Precisamos olhar. O presbítero, ou o candidato ao presbítero, ele é apto a ensinar. Ele se dispõe ao ensino. Ele acompanha e pastoreia pessoas. Isso é vivido, experimentado anteriormente mesmo até a ordenação. Isso precisa ser visto, experimentado, tendo graça e favor para com os irmãos, mas também sendo zeloso a entender que isso aqui baliza o serviço. A partir de então ele traz outras características: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Perceba aqui que essas características fazem menção a essa vida comum. A ideia de não dado ao vinho não é necessariamente abstêmico, mas a ideia de pessoas que vivem disso, para isso, são conduzidas pelo vinho, conduzidas, se deixam embriagar, vivem em função de tal coisa. Isso aqui combina com a sobriedade. Somos chamados, então, a sermos sóbrios, até mesmo no nosso uso de bebida alcoólica aqui. Se necessário for, abstenção, abstinência. Vemos aqui, então, essa orientação sobre a conduta. Não dada ao vinho, mas sóbrio. Não violento. Meu irmão, uma das maiores barbáries que a gente ouve por aí afora são reuniões de conselho, reuniões de presbitério, reuniões de sínodo, onde a discussão é tão acalorada que alguns partem ou buscam partir para as vias de fato, para a agressão. Você consegue imaginar um negócio desse? Um lugar onde pastores da igreja
presbíteros, regentes e docentes se encontram ali para servir ao Senhor, para glorificar o nome de Cristo. No nosso regimento se diz que é necessário que tenha uma orientação devocional anterior, nos regando da palavra, nos alinhando a ela. Somos regados de orações. Tratamos com a igreja que é a noiva de Cristo. Enxergarmos esse tipo de conduta. Lógico, às vezes, precisamos nos levantar com a voz em argumentos que vão de encontro à palavra de Deus. Porém, nós não devemos ser violentos. Não devemos partir para a agressão. Devemos ter pavio longo. Imagina, você está recebendo cotidianamente essas referências. Não, rapaz, o pastor Pedro foi lá no jogo do esporte, pegou uma briga braba lá, rapaz, mas saiu bem, só foi o olho que ficou roxo. Não, o pastor Pedro estava lá no presbitério, rapaz, disseram que o pessoal da IP Brotas é feio. Ele deu uma pisa no presbítero que falou isso. Acho que assim vocês vão gostar. Né? Não gostem, não. Não, meus irmãos. Nós não somos chamados a partir para a violência. Isso não quer dizer que nós não devemos defender a nossa família, a ideia não é essa. Mas a ideia é de que nós não devemos apelar para a violência. Não devemos ser pessoas que são de pavio curto e que qualquer demanda que se levante venha a agir com violência. Essa violência não se dá somente na violência física, mas nas palavras, no tom, na ameaça. Isso tudo é violência contra os nossos irmãos. Precisamos ser cordatos. Ao invés de violentos, cordatos. Inimigos de contendas. Outra coisa que eu me preocupo muito são esses fóruns de teologia que se coloca por aí. Grupos de WhatsApp de pastores que às vezes parece que não tem igreja para pastorear, porque se coloca discussões ali inúteis, que não vão a canto nenhum, e gasta-se tempo, horas que você deveria estar em oração, em preparação no estudo da palavra, para entender se Adão tinha umbigo ou não, para entender se o cabelo do anjo é encaracolado ou se é liso. E parece que o que mais instiga ali é o amor à discussão e à contenda, e não um genuíno desejo de servir a igreja com toda a boa e sã teologia que devemos ter. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado com lideranças que se levantam assim. No versículo 3, ele ainda qualifica aqui: não avarento, não dado ao dinheiro. Os presbíteros lidam diretamente com o orçamento da igreja. As decisões sobre os gastos da igreja são planejadas pelo conselho. E aqueles que têm amor ao dinheiro, eles podem se apegar muito mais a esses valores do que a obra do Senhor. É necessário ter equilíbrio com os recursos. Entender que tudo que temos vem da parte do Senhor, e por isso devemos bem administrá-los e bem aplicá-los. Devemos sim investir o valor da igreja, a arrecadação para o louvor da glória de Cristo, mas tendo atenção, tendo equilíbrio, sabendo o que fazer. Imagina uma igreja que não apoia missionários, que não
atua na missão? Será que ela está bem administrando os recursos da igreja? Certamente não. Mas imagina uma igreja que é conhecida na comunidade. Rapaz, esse mês aqui o pastor não recebeu. Rapaz, a igreja aqui fez uma obra, foi pintar a fachada. Está devendo o pintor até hoje. Foram fazer a escada aqui de lado. Imagina a gente tá assim. Foram fazer a escada aqui de lado. Pense num povo desorganizado. Não tinha R$1 no bolso. Precisamos ter equilíbrio com isso. E para isso nós não devemos ser amantes do dinheiro, mas amantes do Senhor. Amarmos o Senhor. E com sabedoria reger aquilo que traz o Senhor para a igreja. Outro ponto essencial é que o presbítero deve governar bem a sua casa, cuidando dos seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Nos diz o versículo 5, mostrando que isso é necessário. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso é tão necessário perceber, que se de fato percebemos que há falha grave aqui, nós devemos indicar que este não concorra. Se há falha no pastoreio do lar, e lógico, meus irmãos, todos nós falhamos, mas a ideia aqui é de uma falha quanto mais, uma vida desregrada da família, filhos que não ouvem nem dos pais sobre o Senhor, que não são orientados à luz da palavra, filhos que claramente não conhecem a Deus, e vemos isso no seu papo, nos seus desejos, vemos isso numa omissão, filhos que fazem o que querem, porque os pais não têm impulso. Será que esta mesma atuação no conselho da igreja, no pastoreio da igreja, levará a bom termo a igreja? Certamente não. É por isso que o Senhor chama a observar isso. É necessário o governo da casa, governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E a ideia, eu gosto dessa expressão, sob disciplina, moldando o caráter, disciplinando de fato, com respeito. Não fazendo pura e simplesmente para agredir, pura e simplesmente porque nos faltou respeito, porque aquilo manchou a minha imagem, eu estava lá no meio dos meus amigos e fui desonrado pelo que o meu filho fez. Não. A ideia aqui é de que devemos sim criar sob disciplina, com respeito primeiro ao Senhor e tendo o domínio próprio para fazer, respeitando também os nossos filhos, lembrando que eles são filhos do Senhor primeiramente, são nossos discípulos enquanto caminham conosco e caminharão o resto da vida, se Deus nos permitir, mas somos chamados a cuidar deles, lembrando disso. Outra orientação que é dada é que esse não seja neófito. A ideia de neófito é muito ligada a novo na fé. Talvez alguém que chegou agora, talvez converteu-se há pouco tempo, a concorrer ao presbiterato. A ideia é, vamos ter calma, vamos entender bem se de fato é isso. E a ideia aqui é de alguém que seja experimentado no Senhor. A ideia de não ser neófito não está nem muito ligado, também está, mas não está muito ligado ao tempo de casa, mas está ligado à intimidade com Deus. Paulo, tratando com os Gálatas, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fez perverter
a doutrina entre vocês. Vocês eram para estar comendo carne substancial, estão tomando leite espiritual. Paulo está comparando a neófitos, aqueles que foram experimentados. Por isso, meu irmão, a orientação aqui é de que aquele que caminha com o Senhor, que de fato é experimentado na fé, deve ser aquele a quem nós confiamos o exercício do oficialato. E ele traz o porquê disso. Por que não deve ser neófito? Para que ele não caia em soberba e incorra na condenação do diabo. Para que ele não seja instrumento de vergonha, de tropeço, ao invés de pedra de acesso, bênção na vida dos irmãos. Para que o coração dele não ache que foi pelas suas próprias obras, porque ele merece, mas é porque quem Deus é, o que Deus tem feito na vida dele, o que Deus tem o dado de dons e talentos para serem exercidos, assim então ele exercerá. Ele diz, pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Precisa ser alguém que caminha coerentemente com o Senhor. Alguém que anda de forma honrada, honrando ao Senhor com os seus passos. Precisa ser alguém sério, temperante. E o primeiro desafio que fazemos aqui é, será que se a gente olhar internamente, até mesmo nós, já ordenados, instalados, já dentro do conselho, será que nós não vemos falhas nossas aqui? Será que de fato somos irrepreensíveis por nós? A ideia do texto é que não. Para tudo isso, dependemos da graça de Cristo. Para caminhar assim, só no temor do Senhor. O texto continua dizendo então, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, e aqui eu destaco, de uma só palavra. Precisa ser sim, sim, não, não. Precisa ser, de fato, alguém que tenha postura no diaconato, no exercício da misericórdia. Tratamos melhor sobre o diaconato quando pregamos Atos 6. Aqui eu vou passar um pouco mais adiante. Mas vemos que é necessário que tenha postura. Não seja inclinado a muito vinho. Aqui eu brinco, né, dizendo que parece que o diácono pode beber um pouquinho mais do que o presbítero, o bispo, não é não? Um é não dado ao vinho, o outro não a muito. Não cobiçosos de sorte da ganância, ou seja, a ganância não deve estar lá dentro do seu coração. Eles lidarão com as demandas da igreja, talvez das mais sensíveis. Imagina um diácono pensar, rapaz, estou gastando o dinheiro da igreja com fulano de tal, dando cesta básica, era melhor que fosse para mim. Rapaz, lá em casa ia fazer diferença. Como é que a gente está gastando o dinheiro da igreja assim? Era melhor comigo. O diácono tem que pensar até aí, como é que estamos gastando o dinheiro da igreja? Mas a ideia é que isso não seja em benefício próprio. O versículo 9 é maravilhoso. Conservando o ministério da fé com consciência limpa. A ideia é fazer aquilo que tem que fazer de forma a agradar o Senhor. Por isso nosso pensamento é, estamos agradando ao Senhor enquanto exercemos o diaconato? Se estamos fazendo, podemos desagradar aos irmãos. Aqueles que talvez terão uma negativa quanto à sua demanda, não, nós não podemos ajudar você de tal forma. Ou não da forma que você quer. Conservando o mistério da fé com consciência limpa.
também sejam esses experimentados primeiro, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aqui a gente vê, por exemplo, uma figura importante na nossa caminhada da fé, na nossa vida eclesiástica. É baseado nisso aqui que nós podemos escolher auxiliares de diácono, pessoas que já têm caminhado, não estão ainda oficiais, mas serão experimentados, ajudando a diaconia nas suas demandas. As demandas são muitas, são grandes. Há um esforço físico importante na diaconia. E a ideia não é somente que quem passou pelo curso ou quem passou pelo auxiliar de diaconato deva, talvez. Mas a ideia é de, sim, estar experimentado. E aí vem um caso já citado aqui, mas que precisamos trazer. Ele diz, também sejam esses primeiramente experimentados, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Meus irmãos, estamos num ano de Copa do Mundo, o que nos lembra que é ano de Supremo Concílio. Pelo menos no seminário a gente era ensinado assim: ano de Copa do Mundo, ano de Supremo Concílio. E mais um Supremo Concílio, mais uma vez, pela enésima vez, a ponto de que as últimas respostas quanto a esse tema têm sido ditas: veja lá em 1800 e bolinha a decisão, é essa mesma e pronto. E vem se insistindo. Eu li um documento ontem, mais uma vez insistindo na ordenação de mulheres. E erroneamente levantam esse texto aqui como um apoio a isto, a ordenação feminina. Minhas irmãs, Deus tem usado vocês grandemente. Deus tem abençoado vocês e quer utilizá-las. Mas a pior coisa do mundo é estar onde o Senhor não nos quer que esteja. Esses dias o pastor Jada esteve conosco, conversamos bastante, foi muito bom. Em um determinado momento ele disse: pastor, se você entender no meio dessa dificuldade toda que não é para você o pastoreio, corra logo, porque não é bom estar aí onde o Senhor não quer que você esteja. Digo mesmo, minhas irmãs, não queiram estar onde o Senhor não as chamou a estar. O texto aqui, ele está falando quanto às mulheres dos diáconos. Ele diz: da mesma sorte, assim como os diáconos, as suas esposas, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Imagina, das esposas dos diáconos, está saindo as fofocas do mundo gospel da IP Brotas. Rapaz, tu não sabe quem é que estava precisando de uma cesta no mês passado. Tu não sabe quem é que está endividado. Tu não sabe quem é que está precisando de assistência. Não tinha R$1 para comprar um pão. Será que isso é, de fato, ser respeitável, não maldizente, temperante, fiel ao Senhor, fiel à palavra, fiel aos irmãos da igreja? A ideia do texto é de que essas mulheres precisam ser mulheres que são respeitáveis, amam ao Senhor e não maldizentes. Que se chegar, porque não é necessário nem chegar, mas que se chegar alguma demanda assim, talvez você vá auxiliar o seu marido na diaconia, não tem talvez alguém para ir com ele, ele vai levar uma cesta básica, vai fazer uma visita, é uma outra mulher, ele diz: amor, venha comigo, vamos lá fazer essa visita, vamos lá fazer essa entrega. A ideia é de que você seja uma mulher que preserve a imagem dos irmãos, que seja respeitosa, que seja discreta,
Abençoe ao seu marido, ao seu lar, à sua igreja. E louve ao Senhor com isso. E é por isso que então ele diz: o diácono seja marido de uma só mulher. Nossa confissão de fé, ela vai nos dizer que não é somente o que está escrito expressamente, mas toda a vontade de Deus, ou ela está expressamente dita aqui na Escritura, ou é clara e deduzivelmente aplicada, ou tirada, extraída dela. E por isso, vou usar esse argumento, mas entendendo que ele descansa no conjunto da Escritura Sagrada, falando sobre liderança, sobre diaconato. E eu digo, será que, à luz de tudo que a Escritura nos mostra, à luz do texto, em algo tão crucial, a Escritura não nos diria: o diácono seja marido de uma só mulher e a diaconisa a esposa de um só marido e governe bem seus filhos e a própria casa? O próprio argumento do texto traz menção àquilo que é dever do homem fazer: que o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Quem é que deve governar a casa? Quem é o chefe do lar, senão o marido? Quem é o cabeça do lar, imitando a Cristo Jesus, senão o marido? Homens foram chamados para liderar a igreja. As mulheres têm o seu papel fundamental. Deus usa, ama, abençoa a vida da igreja através do ministério das mulheres, do serviço das mulheres. Mas esse ministério e serviço não é ordenado, não é pelo oficialato, não é na liderança da igreja, para preservação das mulheres. O Senhor, que ama as mulheres, as entregou ao cuidado dos seus maridos, ao cuidado da igreja, para o louvor da glória do Senhor, para o benefício de cada uma delas. Por isso, não querer exercer a liderança nem em casa, nem na igreja. Liderança esta, nesse ponto, confiada aos homens, ao oficialato, aos homens. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Acho esse texto bem curioso, porque, como bom presbítero docente, eu fico pensando: poxa, eu queria palavras dessas sobre mim, sobre o meu ofício. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Deus diz que aquele que exerce bem o diaconato, ele é capacitado pelo Senhor para ter ainda mais intrepidez na fé e exercê-la com misericórdia, que graça e favor. Quantos e quantos são aqueles que acham que o diaconato é um serviço, é o trainee do presbítero? O diácono é o zelador da igreja. Meus irmãos, como diz, mentira do diabo. Estes são os ministros da misericórdia e da ordem, chamados por Deus, vocacionados por Deus, presenteados, dados de presente à igreja, para que ela caminhe certo, para que ela, utilizando a liderança que Deus a deu, bíblica, apostólica, venha a continuar no caminho de graça. E é por isso que trouxe também os versículos 14 e 15, pensando na nossa igreja. Escreve-te essas coisas, esperando vir-te e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é: eu estou escrevendo isso para você,
como se fosse assim, um adiantamento. Eu quero ir aí, estar com vocês. Mas isso aqui é importantíssimo. É crucial que a igreja conheça. Por isso, vai logo por mensagem, vai logo no WhatsApp, e já eu chego aí para a gente conversar a viva voz. É tão caro que diz, mesmo que eu não chegue, isso aqui tem que chegar. A ideia é, igreja, é assim que devemos caminhar, observando as lideranças que Deus nos dá. Fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Que proceder é esse? Sim, eleger presbíteros, diáconos. Sim, ser liderado pelo Senhor através dessas lideranças locais que Deus nos dá. Sim, observar quais são as características necessárias e colocar as pessoas que Deus tem capacitado para isso. Observar, não por partidarismo, fulano é tão meu amigo, ele precisa ser oficial. Fulano é tão meu amigo, ele no oficialato vai me contar tudo o que acontece na IP Brotas, de cabo a rabo. Ou eu, no oficialato, gozarei de grandes privilégios. Sim, gozará, mas de grande responsabilidade. Por isso é que há a orientação. Se alguém aspira, faço essa, com todo temor e tremor, essa troca aqui. Se alguém aspira ao oficialato, compreendendo o presbiterato e o diaconato, excelente obra almeja. Mas é necessário estar curvado diante do Senhor. Está disponível a servir a Deus com os seus dons e talentos. Por isso, o convite das Escrituras aqui para nós é: candidato, você deve servir ao Senhor com os dons e talentos que você tem. Você deve reconhecer que isso vem de Deus e deve ser devolvido a Ele como louvor e adoração e dado à igreja também como louvor e adoração ao nome de Cristo. Que o exercer da sua função, do seu oficialato na igreja, deve ser para abençoar e não para trazer os benefícios para si. Você deve estar disposto a servir ao Senhor. Meu irmão, você que é candidato hoje, se talvez você não foi eleito, e na diaconia não haverá escapatória nesse sentido, temos menos vagas do que candidatos, alguém ficará de fora. Sirva a Cristo, continue servindo a Cristo, com a mesma dedicação, amor, louvor a Deus. Seja você alguém que serve como alguém que é eleito pelo Senhor e inclinado a caminhar nas boas obras, em obediência e serviço a Cristo. E não como alguém que esteve até hoje em campanha, que ela acaba hoje, e aí então o esforço talvez acabará. Não, meu irmão, esteja disponível a servir a Deus, com estes mesmos dons e talentos, que talvez não tenha sido deixado de ser reconhecido, mas talvez sejam um despertar para ainda não. Você não ser eleito hoje para o presbiterato ou para a diaconia, não significa que você não tem os dons e talentos necessários, talvez. É bom repensar, é bom analisar dentro do coração dentro da Escritura. Mas o convite da Escritura é para continuar servindo ao Senhor. E igreja, por último, você vai voltar através daquilo que você reconhece que Deus fez.
na vida dos irmãos. Se você não reconhece, você não precisa preencher 4 votos de 5, ou 5 de 6, agora já esqueci, perdão. 5 de 6, né? 1 de 1. Você precisa ser fiel ao Senhor enquanto você vota. E tenha misericórdia daqueles que você está votando. Não vote com amargura de coração, mas vote segundo entende que o Senhor dispôs aquele irmão a este serviço. Deus nos abençoe e nos faça caminhar segundo a sua orientação, para o seu inteiro agrado. E assim, que a igreja cresça, quando oficiais, líderes da igreja, são conduzidos pelo amor a Cristo, para o louvor da sua glória, a liderança fiel, madura e responsável dentre nós.